caras, aqui é o Jack, nós estamos em mais uma aula da Homens Fortes, aula essa de número 120. E eu quero falar para vocês já devem estar vendo aí no título, né? O tipo de homem que é perseguido pelo inferno. Nesse domingo eu preguei para vocês na Vintage, eu tô com uns adesivos aqui que a minha filha colocou na minha mão aqui. Nesse domingo eu preguei para vocês sobre Estevão, sobre o ministério de Estevão, sobre a graça de Deus na vida de Estevão, sobre a pregação de Estevão e a morte de Estevão. E agora, domingo, querendo o Senhor, eu vou falar sobre o evangelho chegando agora em Samaria, por causa da perseguição que se desencadeia após a morte de Estevão. E olhando para a vida de Estevão, eu quero extrair algumas características, marcas de homens que são perseguidos pelo inferno. Homens que literalmente colocam ódio no diabo. Homens que fazem o inferno, assim, fazer planos, fazer reuniões, como dizia Leonardo Ravenhill, homens que são conhecidos no inferno, homens que irritam o diabo, que causam raiva no diabo. Bom, se você não sabe, né, agora a Luciana Genro, eu acho que ela é uma deputada, o que ela é? Sabe dizer? Deputada estadual. Não me falei. Deputada estadual. Isso. Bom, ela hoje postou, largou nas redes sociais dela que ela vai encaminhar, fazer um caminho. Bom, o Michael vai ler para vocês aí. Lê para nós aí, Michael, por favor. Sim. O post dela no Twitter diz assim: predadores de crianças e raça de víboras? É assim que o pastor, entre aspas, Jackson Jacques se refere à comunidade LGBT+. Entrei com uma denúncia no Ministério Público contra o discurso de ódio do pastor. Chega de preconceito. Bom, é uma foto que... Foi até o Michael que... Foi. Tinha mais opções, né? É. Uma foto que eu tirei na frente da bandeira, bandeira colorida do Starbucks. E com a minha camiseta. Arrependei-vos, raça de víboras. Que eu uso para pregar na igreja. Que é o que Jesus fala, o que João Batista fala para os religiosos e para todos aqueles que precisam se converter. Todos. Arrependei-vos, raça de víboras. E na legenda da minha foto eu coloquei assim: Deus chama todos os orgulhosos ao arrependimento. Ok? Foi isso. E falar de predador é uma postagem antiga que aparece uma imagem ali, né, de um leão indo fazer predar a presa. É assim que fala, Pedro? Né? E embaixo, né, esse interesse satânico do movimento. Meu problema não é com pessoas que escolheram um outro tipo de sexualidade. Meu problema é o movimento. Movimento LGBTZ que está hoje fixado nas crianças. Eles têm um tesão em crianças. E isso é demoníaco. Isso é diabólico. Isso é infernal. E eu continuarei falando. É óbvio que o Ministério Público, ao analisar, vai ver que isso é com base na Escritura, na Bíblia. A Bíblia diz isso. Mas caso, infelizmente, eles venham a me condenar, eu vou continuar falando isso. É demoníaco o que esse movimento está fazendo. Ok? Estou falando de forma bem clara, bem aberta aqui. Tá? E estou vendo os comentários da dona Luciana na postagem, que ela está comentando ali, a deputada estadual, e cabe sim um processo contra ela, e eu estou vendo isso com o meu advogado, tá bom? E nós vamos ver isso aí. Bom, me aguarde. Mas vamos para o texto bíblico, porque daqui a pouco essa aula fica muito datada, daqui a anos, mas o que o cara estava falando? Vamos para o texto bíblico. Então, se tu tem a tua Bíblia aí, eu espero que tu tenha ouvido meu sermão, que eu preguei em Atos dos Apóstolos, o sermão de número, para você achar, a minha segunda série de Atos dos Apóstolos na Vintage, 2023, o sermão de número 5, ok? Então, se você ouviu esse sermão, você vai ficar muito por dentro dessa aula que eu vou dar aqui. Ah, Jack, não ouviu o sermão? Não tem problema. Vê a aula aqui que você vai entender. Mas se quiser ouvir o sermão antes, melhor ainda. Então, vamos lá. Que tipo de homem, quais são as marcas desse homem que ele é perseguido pelo inferno? Vamos direto ao ponto. Primeira marca, está no verso 8. No capítulo 6 e verso 8 de Atos. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A primeira marca de um homem
que é perseguido pelo inferno é essa: homens que são cheios da graça de Deus. Graça essa que quer dizer favor. Homens que são favorecidos por Deus. Homens que são amados por Deus. Homens que são chamados por Deus. Homens que nitidamente possuem em si a marca, o selo da aprovação de Deus. É nítido a todos. É todos. Estevão era um homem cheio de graça, cheio da virtude de Deus, cheio da bondade do Senhor. Em primeiro lugar, homens que são cheios da graça de Deus, cheios desse favor que nós não merecemos, cheios, transbordantes disso. Se você, esse homem, entenda, o inferno vai achar você. O inferno vai lutar contra você. E se você não é esse homem, prepare-se para ser esse homem. Prepare-se para ser um homem que é cheio da graça do Senhor, cheio do poder do Espírito Santo. Isso ocorre com aqueles que andam com Jesus diariamente, com aqueles que andam com o Senhor diariamente. Estou falando primeiramente com os homens da Vintage aqui. Vocês precisam andar com Jesus diariamente. Jesus precisa saturar a mente de vocês diariamente. Jesus precisa ser a prioridade de vocês diariamente. Então, em primeiro lugar, os homens que são perseguidos pelo inferno são homens que você olha para eles e você sabe que eles são cheios da graça de Deus. Em segundo lugar, os homens, o tipo de homem que é perseguido pelo inferno, homens que são sábios. Verso de número 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. A sabedoria, ela é algo que ela faz bem para quem a tem e faz bem para aqueles que estão ao seu redor. A sabedoria é uma bênção. Você ter um líder sábio, um pastor sábio, um pai sábio, um amigo sábio, amigos sábios, pais sábios, pastores sábios, são pessoas de grande valia. Agora, se você escolher ser um inimigo de alguém sábio, você está em maus lençóis. E isso causa ódio, raiva no inferno. Eles não podem, verso 10, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eles falavam mentiras, Estevão rebatia no poder do espírito e com sabedoria. Mas aonde que eu vejo isso? O texto aqui não mostra nenhum caso claro, nenhuma discussão clara, mas nós vemos isso na vida de Jesus. Os homens falavam as coisas, Jesus rebatia aquilo com uma sabedoria, de uma forma que era uma pancada final, era nocaute. Jesus falava de um jeito que não dava chance para continuar uma discussão. Você precisa ser um homem sábio nos dias que nós estamos vivendo, homem. Você precisa buscar a sabedoria, e eu falo isso constantemente. Você precisa buscar a sabedoria, ser sábio, colocar o seu conhecimento na prática, vivenciar isso. Você precisa amar o livro de Provérbios. Você precisa amar a sabedoria. Você precisa. Porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos de tolice. São tempos de loucura. São tempos de estupidez. Isso é sério. Em terceiro lugar, o tipo de homem que é perseguido pelo inferno são homens que são santos. Verso 15 do capítulo 6. Todos os que estavam sentados no sinédrio... Opa! Verso 15. Tá funcionando normal aí? Verso 15. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Fica na minha mão aqui, fica tranquilo. Só me... Não. Tá tranquilo aí? Tá bom? Notem uma coisa, verso de número 15, o rosto de Estevão brilha como o rosto de um anjo, uma figura celestial, uma figura santa, uma figura de alguém que obedece ao Senhor. Nós oramos a oração do Pai Nosso,
Seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. No céu, os anjos obedecem plenamente o Senhor. Os anjos estão obedecendo plenamente o Senhor Jesus. Estevão é um homem santo, é um homem obediente. Se você for um homem santo, se você for um homem marcado pela santidade, você for um homem marcado pela obediência ao Senhor, prepare-se, o inferno virá contra você. O inferno virá contra você. E eu pergunto, você tem se santificado? Você tem buscado ao Senhor? Você tem vivido de forma santa, casta, pura? A sua vida é uma vida de santidade? Em terceiro lugar, então, homens santos. Em quarto lugar, o tipo de homem que é perseguido pelo inferno. Homens que amam a Bíblia. Homens que amam a Bíblia. Estevão amava a Bíblia. Estevão amava a palavra. Nós precisamos de homens saturados, encharcados de Bíblia. Eu falo isso, caras, constantemente. E eu preciso, de novo, repetir isso. Não existe vida cristã, não existe poder do Espírito, não existe ataque ao inferno, não existe dons que são executados, vividos, experimentados de forma plena, se eles estiverem divorciados de uma pessoa, em uma pessoa que não medita nas Escrituras. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos amar a Bíblia. Nós precisamos amar a Escritura. Nós precisamos amar a palavra de Deus. E eu te pergunto, cara, como é que está o teu relacionamento com a Bíblia? Como está o teu relacionamento com a Escritura? Sabe, a Bíblia, ela toca num tom diferente do tom da cultura. A cultura, ela vai tocar em um tom totalmente frenético. São vídeos rápidos, são tweets rápidos, é tudo rápido. E nós perdemos tempo de meditar na palavra. Perdemos tempo de meditar no Evangelho. Como que tá, cara? Como que tá? O diabo odeia a Bíblia. O pastor Leão tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, nós podemos resumir a história da igreja em uma frase: uma luta pela Bíblia. Uma luta defendendo a palavra. Uma luta pela palavra de Deus. Nós podemos, de certa forma, resumir a igreja como fruto da palavra. Nós, protestantes, amamos. A Bíblia nos é muito cara, muito valiosa. Cara, um dia sem meditar na Escritura é um dia perdido. Um dia sem leitura bíblica é um dia perdido. Continuando. O cabo. Ajeitou? Ajeitou? Fechou? Eu vou ficar parado aqui então, porque daí... Ok? Vamos lá então. Em quinto, homens que confrontam o pecado. Homens que confrontam violentamente o pecado. Homens que lutam contra o pecado. Homens que lutam contra o pecado. Veja, Estevão, ele é um homem que confronta o pecado de forma violenta, de forma bruta, de forma bíblica. Se você apenas arranhar a superfície do pecador, o diabo vai rir de você. Estevão, ele tem um discurso contundente, uma pregação eloquente, forte, confrontando o pecado. Eu pergunto para você, você confronta o pecado? Você confronta os pecados da tua casa? Você confronta os pecados do GC que você lidera? Você confronta os teus pecados com o poder da palavra de Deus? Você confronta o pecado? Tá bom aí, Levi? Você confronta? Estevão, ele é um homem que confronta os pecados constantemente. A pregação dele é uma pregação de ataque ao pecado. Veja, o mundo, ele vai odiar você. O diabo vai odiar você. Por que o diabo odeia aqueles que confrontam o pecado? Porque o pecado é a base de operações do diabo. O diabo não tem gerência, não tem operosidade, não tem operação, não tem condições de operar em uma pessoa que não peca ou que é santa. Por que o diabo não conseguia atuar em Jesus? Porque Jesus é santo, é Deus. Quanto mais você se santifica, menos
influência Satanás inevitavelmente vai ter sobre a sua vida. Então, o diabo vai perdendo a base de operações dele. Então, ele vai atacar você, ele vai odiar você. Se você confrontar o pecado, pessoas abandonarem o pecado, aqueles demônios que estavam junto com aquelas pessoas virão contra você. Eles se unirão contra você. É isso que está ocorrendo contra Estevão aqui. Estevão está confrontando o pecado deles e eles não estão aceitando. Algumas pessoas vão dizer assim, mas o que adianta falar que as pessoas estão indo para o inferno, que são raça de víboras? Fale isso para a Bíblia, cara. O fato de você não ter visto conversões, o fato de você não ter visto Deus se mover através de pregações mais duras, não quer dizer que Deus não se moveu, não quer dizer que Deus não fez, não quer dizer que Deus não pode fazer. Você está limitando Deus ao seu campo de observação. Deus é livre, Deus está além disso. Não é um formato de uma pregação que converte pessoas, é o poder do Espírito. Em sexto, o tipo de homem que é perseguido pelo inferno, um homem que usa palavras duras para questões eternas. Vou repetir. Que tipo de homem é perseguido pelo inferno? Em sexto, um homem que usa palavras duras para questões eternas. O pecado é uma questão eterna. O pecado é uma questão que toca a eternidade, que avança a eternidade. E diante disso nós precisamos usar palavras duras. Nós temos um vocabulário e algumas palavras precisam ser sacadas nesse momento. Nós precisamos acordar aqueles que estão dormindo. Nós precisamos confrontar. Chamar ao arrependimento. Estevão é esse cara. Estevão se vira para eles. E diz o quê? Verso 51. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês são assassinos de Jesus. Isso é sério. Você usa palavras duras quando a situação envolve algo eterno? Sim ou não? Você usa palavras duras? Você usa palavras fortes? Em sétimo e último, o tipo de homem que é perseguido pelo inferno, um homem que vê o céu aberto. Um homem que vê o céu aberto. Capítulo 7, verso 55 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão, ele é um homem que está sofrendo, é alvo de ódio desses homens. A Bíblia fala no verso 54, ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Eles odiavam Estevão, odiavam suas palavras, odiavam o que ele dizia, odiavam a pessoa dele, rangiam os dentes contra ele. Só que no meio de todo esse ódio, no meio de toda esses pensamentos maldosos contra a vida dele, Estevão levanta a cabeça e ele vê os céus abertos. Aqueles homens não viam nada além das nuvens, mas Estevão estava vendo o Filho de Deus de pé para honrar a sua vida. E esses homens, eles causam um extremo ódio no inferno. Está aqui, cara. Está aqui. Quem você vai ser? Quem você será? Quem será você, cara? Um homem acomodado com o sistema? Um homem abraçado com o sistema? Um homem que vende os seus filhos por um pouco de paz? Um homem que não confronta ninguém, um homem que não fala nada, um homem que não diz nada, um homem prostrado, ou você vai ser um homem chamado por Deus, chamado pelo Senhor, chamado pela palavra de Deus, alguém que foi eleito desde a fundação do mundo para confrontar o atual sistema quo da sociedade. Sim, pastor, eu sou esse cara. Então comece hoje confrontando você. Comece hoje confrontando você. Ok? A Bíblia diz que aquele que quer viver piamente em Cristo, piedosamente, uma vida ao contrário da vida ímpia, ele padecerá perseguição. É inevitável. É inevitável. Você tem se posicionado nesse tempo do fim, você tem se posicionado, você tem dito o que você crê, você tem colocado o que você acredita.
Pastor, eu acho melhor não ir tão fundo. Ok. Demas também não achava. Esses homens também não achavam. Você é apenas mais um traidor da cruz de Cristo. Deus chama você hoje, cara, para tomar uma posição, para tomar uma postura, para honrar as suas botas, honrar as suas calças, se levantar e pregar o evangelho, e perturbar, e pregar até as sinagogas não aguentarem mais, ok? Deus abençoe a tua vida. Eu quero que vocês agora, vocês que estão em grupos, se juntem e eu quero que vocês meditem exatamente no corpo disso. Eu tenho sido um homem que tem sido perseguido pelo diabo. Escuta só. Eu estou sendo perseguido pelo diabo por ser um servo de Deus, ou estou sendo perseguido por causa dos meus pecados? Tem diferença. Tem diferença. Você ser perseguido por ser um homem de Deus e você ser perseguido por causa de pecados que você cometeu. Quem tem sido você aqui? Ok? Orem pela causa de Deus no mundo. Orem juntos pelos movimentos bíblicos de masculinidade que estão se levantando nesse mundo, porque nós temos parte nisso e o Senhor Deus tem sido bondoso. Que isso se espalhe pelos 4 cantos da terra. Interceda por mim, pelo pastor Anderson, por outros pastores que estão pregando o evangelho e de alguma forma sofrendo alguma afronta. Interceda pela sua casa, interceda pela sua família e que o Senhor Deus abençoe você e até a próxima semana. Deus te abençoe. Um abraço. Fique com Jesus. Valeu.